Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. É uma alegria grande estar de volta com os irmãos nos nossos encontros de domingo pela manhã. Para quem não sabe, né? Esse é o segundo culto de domingo de manhã que eu venho esse ano. O primeiro foi o 1º de janeiro. E depois nunca mais eu voltei. Tem alguns irmãos que pensaram que eu estava até desviado. Mas é porque nós viajamos e quando chegamos no retiro de carnaval, o nosso culto foi lá na fundação, domingo de manhã. E de lá eu já viajei para servir os irmãos lá em Porto Velho e ir até Manaus. Na nossa visita lá ao campo, inclusive, aproveitando já isso, para compartilhar um pouquinho com os irmãos como foi nossa visita lá em Manaus, eu e o pastor Fabinho. Estivemos lá quase uma semana, 6 dias em Manaus, conhecendo um pouco da cidade, fazendo algumas conexões, visitando alguns lugares, especialmente a base de uns irmãos que são preciosos para nós, são os pais do Mateus Estocco, e eles têm um trabalho, lá está aí o Mateus, cadê o Mateus? Lá atrás. E a gente, através desses irmãos, nos surgiu a oportunidade de conhecer uma região, a Ribeirinha, e nós fomos lá por causa do radar profético das palavras que nós temos recebido do Senhor sobre nós desenvolvermos um trabalho missionário pensando nos povos da Amazônia, nos ribeirinhos, nos indígenas. Então fomos lá conhecer o espaço da base desses irmãos e foi um tempo muito precioso, um tempo de muita alegria no Senhor, de muita convicção no Senhor renovada, de muita conexão dada pelo Espírito. Então a gente queria já, além de compartilhar esse testemunho breve, convocar os irmãos a estarem em oração por isso, para que o Senhor nos dê sabedoria, clareza, para nos conduzir os próximos passos. Nós vamos precisar disso. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Aí atrás estão ouvindo bem? Ótimo. Então, orem por isso conosco. Nós queremos muito, irmãos, começar a ver fluir do meio de nós uma agenda que seja mais apostólica no encargo de levar Jesus até os lugares mais longínquos da terra. Então a gente precisa muito de oração dos irmãos para que a gente possa ter clareza desse processo, é uma construção desse processo até a gente conseguir viver isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu não vou me delongar muito. Quem quiser mais informações mais detalhadas, me procure no privado. Faz um tereré e me chama, ou vai na minha casa tomar um tereré, que lá o tereré está sempre feito, e aí a gente compartilha um pouco sobre essa experiência. Lindo, hein, Fabinho? João capítulo 5. Irmãos, e para você que está me vendo num look diferente hoje, a partir de hoje, os ministros que forem pregar aqui, está estabelecido um novo padrão, tá? A brincadeira, irmãos, é que eu fiz um casamento ontem, estava com essa mesma roupa, quis aproveitar para vir com uma roupa diferente para vocês. Para surpreender vocês. Eu sabia que vocês iam ter essa reação. João capítulo 5.
Esse texto é um texto incrível e tem uma palavra que o Espírito tem colocado em meu coração desde dezembro do ano passado. Então, o meu objetivo aqui hoje é não compartilhar todo o peso de revelação que há nessa palavra, mas é tomar ela como um ponto de partida para a nossa reflexão, que quero chamar os irmãos a fazer. Uma reflexão muito simples, mas que tenho julgado no meu tempo de oração, na minha comunhão com o Senhor e também na minha comunhão com os irmãos, ser uma meditação necessária para que a gente seja livre de toda amarra e possa caminhar em leveza para aquilo que o Senhor está propondo para nós como igreja. Amém? Então nós vamos tomar aqui uma pergunta de Jesus, muito importante, como ponto de partida da nossa reflexão. O contexto de João 5 aqui é o contexto da cura de um paralítico numa geografia que é chamada de o tanque de Betesda. Um outro dia, de repente, eu posso explicar isso melhor, mas para nós que estamos longe da cultura bíblica, nós imaginamos que o tanque de Betesda é tipo um poço desses que tem no fundo de casa, nas nossas casas, na nossa região, principalmente um pouco mais antigamente, quando a água sanitária pública não chegava nos lares, quase toda casa tinha um poço, e mais antigamente ainda, esse poço era descido com um baldinho ali num rolinho de madeira feito artesanalmente. E quando a gente lê o texto bíblico, confessa, quando você fala tanque de Betesda, não é isso que te vem à mente? Um pocinho daquele? Mas o tanque de Betesda não tem nada a ver com isso, irmãos. Então depois, não sei se o ChatGPT já tem esse tipo de atualização, mas se não tiver, vai lá em casa tomar um tereré que eu te explico, faça um desenho e a gente pode se aprofundar nisso. Mas pense que era um espaço grande, inclusive com várias repartições. E aquele local era uma espécie de parada para todo tipo de gente que ia em busca daquele misticismo que andava em torno daquela água que existia naquele tanque. Então, a pergunta que nós vamos ler aqui no versículo de número 6, ela está dentro deste contexto. Quando Jesus avista um homem que estava enfermo ali, segundo o verso 5, há 38 anos. E aí no verso 6, diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É curiosa a pergunta de Jesus. Porque, primeiro, Jesus sabe que ele está ali há muito tempo. O texto, irmãos, obviamente, nas nossas regras de interpretação, não está dando a entender que Jesus está atribuindo a este homem a responsabilidade, mas apenas uma informação é descrita pelo evangelista aqui, o narrador, que é que Jesus tinha conhecimento de que fazia muito tempo que ele estava ali. O texto não está dizendo, eu estou perguntando, por quê? Se nós continuarmos a leitura, a resposta à pergunta de Jesus, queres ser curado, não é sobre ser ou não. É uma resposta à pergunta que Jesus não fez, que é, por que faz tanto tempo que você está aí? A resposta que o homem dá
Gente, não era bem sobre isso que eu queria falar, mas tudo bem. A resposta que o homem dá, esse é o meu problema quando eu leio a Bíblia. Ler a Bíblia estraga com os meus planos. Até chegar aqui eu estava lendo, estava tudo certo, irmão. Mas presta atenção, a resposta que ele dá é: eu não tenho, estou aqui há muito tempo. E sempre quando o anjo agita as águas, eu não tenho quem me coloque, me jogue na água. Essa resposta é coerente com a pergunta que Jesus fez? Não tem absolutamente nenhuma conexão, irmão. Agora, vamos mudar a pergunta. Se Jesus chega àquele homem e pergunta: bom dia, por que faz tanto tempo que você está aqui? Já vai começando a deixar o Espírito Santo falar no seu coração, irmãos. Porque às vezes podia ter sido há 2, 3 anos atrás a sua cura. Mas quando Jesus chega e te faz a pergunta de natureza a sua resposta não é uma resposta, é uma justificativa, e ela é de natureza B, ou seja, ela não tem relação alguma com o interesse de Jesus em ter vindo ao seu encontro. Só que sabe de uma coisa? Nós somos extremamente carentes de atenção. Então, quando somos nós, na relação, que recebemos esse tipo de interação, nós nos afligimos por nos sentirmos rejeitados de alguma forma pelo outro. E porque nos sentimos rejeitados a partir das carências que temos, procuramos nos desdobrar para chegar a algum tipo de consenso na relação e ter do outro a atenção que tanto almejamos, ainda que seja travestida de uma boa intenção de servir, de amar, de tocar o coração do outro. Esse não é o caso do nosso Deus. O nosso Senhor, Mateus, quando Ele vem ao nosso encontro, nós temos a opção de recebê-lo ou de rejeitá-lo. E como Ele não tem carência nenhuma, se você o rejeita, Ele aceita isso e se retira. Ele não fica: meu Deus, fui rejeitado agora, preciso encontrar uma estratégia para fazer o Mateus me aceitar, me receber as minhas bênçãos. Você não quer? Não. Tudo bem. Estou indo embora. Muitos de nós, irmãos, estamos presos em circunstâncias, porque ao termos a presença do Senhor, a oportunidade dada pelo Senhor de sermos tocados, de sermos curados, de sermos transformados, nós quisemos apresentar a Ele mesmo um cenário de justificativas que aprisionam o outro em nossas carências emocionais, físicas e sei lá o quê. Não é o texto que diz: sou eu. Mas pergunto, também, pastor Fábio, para quê? Qual é a necessidade de João, na pergunta de Jesus, inserir a informação que nós acabamos de ler? Estava Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Que diferença isso faz? Tem uma pessoa aleijada, paralítica, deficiente, com necessidades especiais. Jesus vai até ela para curá-la. Que diferença faz saber se faz um dia ou se faz 40 anos? Que diferença faz, irmãos?
Nenhuma. Então, é isso aqui que me dá margem para ser provocativo e perguntar: será que Jesus não sabia que os motivos daquele homem estar enfermo era por querer permanecer num estado de enfermidade? Por que ele pergunta: queres ser curado? Depois de João dizer que ele sabia que há muito tempo ele estava assim. A pergunta é, o texto não está dizendo, sou eu, irmãos, com as minhas loucuras. Não dá para entender que o texto parece dar uma margem para a gente entender que Jesus está realmente querendo saber se aquele homem está enfermo porque ele quer ou não. Está entendendo, Rafa? Faz sentido isso? Por que João dar a informação do tempo se Jesus irá curá-lo? Será que Jesus irá curá-lo do que está por fora do seu corpo? Ou do que está por dentro da sua alma? Jesus está mostrando para esse homem, na minha percepção, com a pergunta: queres ser curado? De onde é que veio a doença dele? A sua paralisia pode não estar no seu corpo, porque aqui abre-se o espaço para as conjecturas, e eu me valho delas ao dizer: será que você não está enfermo porque você quer ficar assim? Porque quando você está assim, as pessoas te rodeiam para servi-lo? Será que não é uma escolha estar assim, porque quando você está assim, você se torna o centro das atenções? Você está aí? Olha a tua paralisia. Sentiu a dor na perna aí já? Sentiu o olho piscar? O ouvido deu uma... Nossa, não ouvi direito. Começou a se manifestar? O objetivo é que hoje se manifestem as enfermidades, para que Jesus nos cure completamente delas. Jesus, sabendo que há muito tempo ele estava assim, perguntou: queres ser curado? E qual foi a resposta que ele deu? A que já falamos aqui. E o que essa resposta revela? Que a enfermidade daquele homem não era no seu corpo. É como se Jesus estivesse dizendo: você entendeu onde é que está seu problema? Você conseguiu olhar para você mesmo agora? O seu problema é: você não tem ninguém por você. O seu problema é: não tenho quem me jogue na água. O seu problema é: você ficou para trás. O seu problema é: você foi preterido de novo. O seu problema é: chamaram todo mundo para esse tereré, mas não chamaram eu. O seu problema é: nossa, mais uma vez eu só tenho comunhão se eu chamo as pessoas para almoçar na minha casa, mas elas nunca lembram de me chamar. Jesus está expondo a gente com um espelho nessa manhã, irmãos. Ele está colocando um espelho e perguntando: queres ser curado? Ou quer dar mais uma vez as informações que justificam o porquê você é doente? Quer ser curado? Ou quer mostrar que você tem razão de estar ferido? Qual é a tua pereba? Onde é que ela está localizada, irmão? Hoje eu estou tipo aquelas enfermeiras antigas, louca, que eu chegava ralado. Algumas vezes eu ia na unidade mista, com alguns problemas periféricos, e ela tinha uma garrafinha diabólica, com uma ponta de plástico assim, irmão.
E a primeira coisa que ela fazia ao te deitar, pegava aquele negócio e com um líquido dentro que eu não sei, parecia larva de vulcão. Dizem que é essas coisas, mas eu tenho certeza que não era. Era larva de vulcão com gilete em pó, certeza. Ou a minha mãe, com um negocinho que da minha geração para frente ninguém vai saber, chamado metiolate. Eu queria abrir um sindicato, abrindo um parênteses aqui, um sindicato contra as farmácias do Brasil por não venderem mais metiolate. Toda criança tinha que ter a experiência do metiolate um dia. Parece que elas estavam esperando, irmão, com aquela garrafinha, uma garrafinha marrom com uma pontinha de plástico branca. Parece que sentia prazer em fazer aquilo. Na minha cabeça de criança eu estava vendo uma imagem ali, praticamente do inferno. Mas aquilo era o início do processo da sua cura, da minha cura. Sabe o que nós fazemos? Nós queremos que as feridas se cubram com disfarces. Nós colocamos disfarces para que a nossa ferida só seja apresentada quando nós julgamos interessante para nós. E Jesus continua perguntando a nós nessa manhã: tá bom, faz tempo que você está aí? Você quer ou não quer ser curado? Só que qual é a sequência desse texto, Rafa? E como eu disse, eu não quero pregar sobre essa história, mas tomar a pergunta de Jesus. Quase derrubou a mesa, meu filho. Rafa, quero tomar essa pergunta como ponto de partida da reflexão, porque como essa história acaba, ferrou para o enfermo. Para o enfermo que está enfermo porque quer, encontrar-se com Jesus é desesperador. Por quê? Como é que essa história acaba? Levanta, pega o seu leito e anda. O cara chegou carregado, vai ter que sair carregando a maca. Muitos de nós preferem a enfermidade e ser carregado do que a cura e ter que carregar. Você quer ou não quer ser curado? É a pergunta de Jesus, irmão. Se Jesus estivesse aqui, e se você crê, de repente ele até está perguntando para você: você teria aquele jeitinho de dar uma volta na história para não deixar claro as motivações do seu coração e ir contornando ele com uma historinha até de fato chegar na informação, como você faz com a gente? Ou você seria autêntico e corajoso para dizer: Senhor, eu estou assim porque tem sido conveniente, eu tenho escolhido, eu tenho feito dessa enfermidade a minha escolha, mas hoje, diante da oportunidade que o Senhor está me dando, eu escolho ser curado. Me sinto fraco? Me sinto. Tenho medo porque terei que levar a maca? Tenho medo. Mas diante da sua presença, eu escolho me arriscar e abrir mão de tudo que a enfermidade pode representar, de autoproteção, autocomiseração na minha vida. Você entende isso, irmão? Essa é a pergunta que eu quero procurar ajudar os irmãos a responder. Se você vai para Marcos, vá para Marcos.
Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesus está andando um dia, indo para Jericó, quando de repente, irmãos, um homem ouve que é Jesus que está andando por ali e ele começa a gritar. Ele começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse homem, ele era cego. Mas quando chegamos no verso 51, diz assim o evangelista Marcos: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Irmão, presta atenção, na primeira história e na segunda história, eu estou falando de Jesus abordando assim pessoas enfermas, não sou eu. Um homem cego, Fábio, gritando desesperadamente, numa estrada onde Jesus está passando. Jesus era TDAH, ou alguma coisa assim, só pode. Ou Jesus era autista, como algumas pessoas afirmam sobre mim. Tinha um hiperfoco. Então Jesus não reparou. Ele estava tão concentrado em Jericó que ele não observou que aquele homem era cego. Que aquele no tanque de Betesda era um paralítico. O cara estava em cima de uma maca, irmão. Será que Jesus não viu? Jesus viu antes de que eles vissem. Mas será que eles mesmos viram o que Jesus estava vendo? Por que você pergunta para um cego que está gritando desesperadamente: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o que queres que eu te faça? Essa pergunta, queres ser curado? O que queres que eu te faça? Não é para saber o que ele tem que fazer. É para você saber o que ele tem que fazer. Será que você sabe realmente o que ele tem que fazer em você? Será que você sabe, irmão, onde é que Jesus tem que te tocar de fato? Será que você já conseguiu detectar de onde é que vem essa paralisia que está te deixando acamado, cego há tantos anos? Alguém poderia até dizer, vamos um pouco mais profundo, isso são questões psicossomáticas, ligadas à alma. Então, a origem desse problema pode ser a depressão. Não, irmão, a depressão já é originada por esse problema. Esse é o nosso ponto aqui nessa manhã. Toda enfermidade, ela começa antes, muito antes. Você está aí? Pastor Isaías, existe na medicina oriental uma espécie de abordagem, e isso nos países europeus antigos também era praticado com esse olhar, em que todo tipo de enfermidade física, com exceção de acidentes, em que há algum tipo de ingerência do externo para o interno física, todas as outras doenças são consideradas doenças que começam por problemas emocionais. Eu estava em Recife e fui receber um atendimento de um fisioterapeuta.
Você imagina, qual é o princípio objetivo da prática terapêutica que a fisioterapia usa como método? É física. Você está entendendo? É totalmente física. Porque é pelo manuseio do corpo físico. E eu conversando com esse irmão, ele me diz que na fisioterapia existe um curso para explicar que a sua coluna é torta, não é porque você anda com o pé não sei de que jeito, ou porque, não sei, você sofreu uma lesão, não sei em que ano, quando você era criança, e agora você tem 50 anos, está todo troncho. Não, você começou a pisar com o pé torto, tem uma ligação num episódio traumático da sua vida. Sem julgar os méritos de tais teorias, mas talvez você esteja corcundo por uma ferida na sua alma. Talvez você esteja cego por afirmações que te falaram, que te fizeram, e elas penetraram na sua identidade. Sabe por que estou falando isso, irmão? Não estou fazendo aqui um seminário de cura. Não, por favor, não confunda estas coisas. Eu estou falando para você que seja por A, por B ou por C, uma hora nós vamos ter que nos agarrar com Cristo diante de nós e responder: eu quero ser curado. É Jesus quem deveria estar perguntando para você, Ada. Cara, mas se eu te curar, você vai ter que levar mais. Eu quero! Mas, Ada, se eu te curar, você já viu o preço que isso vai ter depois? Não é melhor você ficar nessa caminha, não? Eu quero, Jesus! Aqui, irmãos, esse texto é para nos mostrar o contrário. Não é Jesus que deveria estar tentando nos dizer que a nossa enfermidade muitas vezes é uma escolha. Somos nós que deveríamos estar falando para Jesus: me cure, custe o que custar, Senhor. Eu não aguento mais a rejeição, eu não aguento mais a orfandade, eu não aguento mais a paralisia, eu não aguento mais essa tristeza que não vai embora. Mas se eu tirar ela de você, você não vai poder se fazer de coitadinho hoje à noite na comunhão. Eu quero. Mas se eu tirar ela de você, de enfermo na maca, você vai passar a ser o responsável por tocar e servir os outros que ainda estão. É isso mesmo que você quer? Não é melhor ficar amarradinho aí em cima? Você precisa fazer uma escolha. E a escolha que eu vim aqui te chamar a ter nessa manhã é: eu escolho ser curado, ainda que isso custe vários privilégios. Só que é privilégio de doente, irmão. Qual o privilégio de um enfermo pode ser pesado na balança? Isso é loucura do nosso século. Vou entrar um pouco mais. Recebi um diagnóstico, AP. O diagnóstico é que define quem você é. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu queria reconfigurar uma rota aqui nessa comunidade. Eu estou ouvindo muitas pessoas fazerem tal afirmação: fulano, ciclano, beltrano, ou eu mesmo, é TEA, é TDAH, não, tem. Se for confirmado o diagnóstico de forma científica, tem, não é. Esse aqui
continua sendo a mesma pessoa que eu já conheço. Significa que aquela possibilidade diagnóstica, na maioria das vezes nem é um diagnóstico, é uma possibilidade, não é a sua identidade, irmão. Não aceite isso para a sua vida. Você tem isso, no máximo. Em alguns casos, muitos deles nem tem, só acha que tem. Em muitos casos, o achar que tem explica o péssimo comportamento adquirido ao longo dos anos. Então é confortável. E aí vem Jesus para perguntar para você hoje: você quer ser curado ou quer se justificar nisso daí? Agora, para aqueles que tem mesmo, que é pouca gente, é uma minoria, não é a maioria como está parecendo, a pergunta é: cuidado, se você estiver definindo a sua identidade a partir de um diagnóstico do que você tem, você precisa se lembrar que você não é isso, você é maior do que isso. Isso está em você, mas não é o que você é. Então a pergunta é: você está guardando o seu coração no Senhor mesmo ao receber uma informação de um profissional de saúde? E isso não significa discordar dele, nem rejeitar o que ele está falando, porque profissionais sérios são para nos auxiliar sobre o que você tem, não sobre o que você é, irmão. Presta atenção, essas chamadas neurodivergências começaram a ser descobertas há décadas atrás. Mas todo tipo de necessidade decorrente desse tipo de coisa, eu vou falar de uma outra questão, por exemplo, a síndrome de Down. Quando a síndrome de Down começou a ser estudada, as pessoas achavam que uma criança, ao ser detectada síndrome de Down, acabou qualquer perspectiva de vida que ela teria como uma pessoa normal. Aí, há algumas décadas atrás, nós começamos a presenciar, por exemplo, síndrome de Down formado na faculdade. Por quê? Síndrome de Down é o que ele tem, não é o que ele é. Se nós não encararmos isso dessa forma, você vai pôr sobre o síndrome de Down enfermidades que ele não tem, oriundas da limitação dele, porque você vai tratá-lo de uma forma que ele não deveria ser tratado, pelo que ele tem apenas, e não pelo que ele é. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, irmão, e ele precisa ser tratado como tal. Essa é a dignidade que Deus propôs a todos aqueles que nasceram. Porque isso é muito sério, Daniel. Onde a gente pode chegar com isso? Eu olho para um drogado. Isso tem, como estava dizendo ontem, né? Isso tem classificação da OMS, tem CID. Adicto, dependência química, é CID, tem CID, é reconhecido mundialmente como uma patologia, assim como qualquer uma destas coisas. Então, como eu devo olhar para um drogado? Como um lixo, como um esterco da sociedade. Por quê? Porque não tem mais jeito para ele. A patologia dele é se tornar um ser humano que é quase como um animal, não é mais um ser humano. Se nós aceitarmos isso como igreja, é para esse caminho que nós estamos indo. Mas eu não sei por aí, irmãos. Aqui nessa casa, nós vamos continuar olhando para o ser humano. Não importa qual é a sua fragilidade. E olhando para quem você é. E não para aquilo que você tem. O que você tem não define o nosso relacionamento. Não define a nossa aliança. Se não anda, nós vamos carregar no colo. Mas se anda, nós não vamos deixar na maca. Levanta daí, rapaz. Levanta, camarada. Vamos embora. Não vamos nem desamarrar a maca. Vai carregá-la amarrada nas costas. Pedala, Robinho. Agora, se não anda, é outra história de Jesus. É Jesus na casa da sogra de Pedro, o telhado sendo aberto,
e os 4 amigos colocando o paralítico. Sabe o que eu mais gosto dessa história toda? É que eles abrem a telha primeiro e localizam Jesus. Eu vou mirar, eles miram em Jesus. Não é só abrir o telhado e jogou lá o amigo para ver no que dava. Não, eles observaram, mapearam a casa, abriram o telhado onde Jesus estava e em cima de Jesus eles desceram o amigo. Que diferença, né? Por quê? Porque esse paralítico aqui precisava dos amigos. Será que esses outros precisavam ou não adiantava ter, ainda que tivessem amigos para levá-los a Jesus? Você está aí, irmão? Nessa manhã, como que é o que você falou? Dia das Mulheres. Você está feliz ainda? Vá para Jeremias agora, e aqui está o ponto alto do que eu quero compartilhar. Jeremias capítulo 15. Estes 2 textos que observamos era apenas para tomar como ponto de partida a nossa reflexão. Isso não está ligado ao tempo da reflexão em si, mas ao peso que ela deve ter no nosso compartilhar. Em Jeremias 15, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Irmão, olha para mim, deixa a Bíblia aberta. Esse cara aqui estava com problema no coração ou não estava? Estava ou não estava? Continua. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Senhor é bom, o Senhor é muito paciente, e por causa disso eu tenho sofrido afrontas. O cara está pegando uma virtude do caráter de Deus e tornando ela culpada do sofrimento que ele está enfrentando. E eu estou falando de um profeta, irmão, não é de nós pobres, réis mortais. E aí o texto continua, volte para a Bíblia, verso 16: achadas as tuas palavras, logo as comi. E é um profeta que fazia devocional. Não era igual a gente não, que passa 2, 3 meses sem ler, sem orar, sem meditar na palavra, sem nada. Ou seja, nós teríamos até muitas coisas para explicar porque que a gente está do jeito que a gente está. Mas um profeta que fazia devocional todo dia, porque tem uns profetas que também não fazem devocional todo dia. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Aqui não é ameaças contra Jeremias, viu, irmãos? Ameaças aqui são as profecias que ele tinha profetizado a esse povo antes disso acontecer. É porque o texto antigo tem essa forma de escrever que dá uma interpretação dúbia para nós. Mas aqui, de posse das tuas ameaças, ele já havia profetizado as coisas que eram juízo contra aquele povo. Isso é estar de posse das tuas ameaças. Ameaças de Deus contra o povo. E ele conclui:
quero concluir aqui para que você entenda o peso disso. E aí ele vai agora entrar no ápice da crise. Por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite cura. O que está escrito aí na sua Bíblia? Grave e incurável. Outro, quem falou diferente? Alguém tem uma versão diferente? Lê aí pra gente. Perpétua e incurável. Outra pessoa? Tem alguém com uma versão diferente? Sim, essa é igual. Se recusa a ser tratada. A palavra hebraica para tradução admite é a palavra recusa. O que está escrito aqui no questionamento de Jeremias deve ser interpretado da seguinte forma, irmãos. Peço licença, preste atenção. Porque a minha dor dura continuamente e a minha ferida dói e não permite cura. Sabe qual é o questionamento de Jeremias para Deus? Não é por que você não veio ao meu encontro. O questionamento de Jeremias revela uma coisa, Larissa, muito profunda, que os profetas têm, mas que o povo de Deus na sua aliança também tem. Que é, mesmo ele estando, André, porque esse Jeremias que fala isso aqui, está falando de forma conclusiva lá na frente, mas enquanto ele vai vivendo o que ele está agora dialogando com Deus, quantos fatos aqui aconteciam, você precisa ler os capítulos antes, você vai ver que o Senhor estava com ele o tempo inteiro, falando com ele, ministrando o coração dele. Não é falta de Deus, cara. O que Jeremias está dizendo aqui para nós, que eu estou enfermo, e isso não é falta de Deus, não é porque Deus me abandonou, não é porque Deus não veio ao meu encontro, mas eu estou agora diante de Deus perguntando para Ele, por que, Senhor, eu querendo, você querendo, mesmo assim, a minha enfermidade não permite que eu seja curado? Quantos estão entendendo a seriedade disso aqui? Em outras palavras, Jeremias está diante da presença de Deus, um homem profundamente íntimo do Senhor, que ele está escolhendo resistir à cura que o Senhor poderia lhe dar. Ele está decidindo ficar enfermo, irmãos. E eu estou falando de Jeremias, porque ele está tendo aqui um jogo, uma luta de queda de braço com Deus. Ele está falando para Deus, eu estou mal, eu estou destruído, e sabe por quê? Por causa do Senhor eu estou assim, mas sabe o que eu posso fazer para me vingar? Eu também não aceito que a cura me alcance. Irmãos, só que essa história aqui não é mais a de Jeremias, é de muitos de nós, é de muitos de vocês, que estão comparecendo dia após dia diante do Senhor. O Senhor vem ao seu encontro e você se apresenta para Ele e diz, vou voltar para casa do mesmo jeito, eu quero, porque se eu for curado, como todos vão olhar para mim e me paparicar depois? Como todos, Daniel, vão ser compreensivos com a minha vida pífia?
Como eu vou atrair olhares misericordiosos se as pessoas descobrirem que eu não sou de verdade comprometido porque eu não quero? Não é por causa da minha enfermidade. Como é que vai ficar minha comunhão com o Emílio se o Emílio descobrir que eu faço corpo mole para ser assim? Não tem doença nenhuma mais. Escute, como é que as pessoas vão tolerar o fato de eu ser viciado em um monte de coisas? Pornografia, distrações da internet. Como as pessoas vão tolerar se elas descobrirem que eu faço isso por escolha consciente e não por causa de uma enfermidade? Escute, você está diante de uma grande oportunidade. Esqueça os seus medos, os seus receios e principalmente abandone imediatamente a preocupação que você tem com a sua reputação e escolha ser curado pelo Senhor. Se você ainda tem a enfermidade, se não sobrou apenas a maquiagem que você usava para revelar ela quando era interessante ou não para você. Irmão, nós estamos diante de um texto violento para o nosso tempo, José. Jeremias escolhia ficar enfermo para fazer chantagem diante de Deus. Será que nós não estamos escolhendo reter a cura? A cura vem, mas nós impedimos que ela toque o nosso corpo, toque a nossa alma, porque estar enfermo é uma moeda valiosa para manipular as pessoas ao nosso redor. E lembra, eu já falei aqui, vou repetir, eu não estou dizendo que todo tipo de enfermidade que temos é necessariamente uma escolha, mas eu estou falando àqueles irmãos e irmãs que nesse tempo têm enfrentado desafios, mas que já poderiam estar curados, porque eles estão resistindo à cura do Senhor por uma opção que fazem diariamente. Agora eu vou falar uma loucura. Eu creio que há tanto poder de Deus disponível para nós hoje, há tanta graça de Deus nesse ambiente, que mesmo se a sua enfermidade for de fato real e não uma escolha, a cura é disponível para você também. AP, eu tenho depressão e, cara, eu daria a minha vida, todos os meus bens, para que isso saísse de mim. Todos os dias eu tenho procurado lutar. Faço terapia, tomo medicação que o psiquiatra passou, vou para a comunhão, mesmo não suportando ir. Eu não aguento mais isso, mas eu continuo lutando. Tem cura para você também. Há tanta graça de Deus sobre nós nessa manhã, irmão. Se nós nos posicionarmos, eu creio que o Senhor vai passar um bálsamo sobre nós, vai passar óleo sobre as nossas feridas. E eu estou falando aqui é para todo tipo de enfermidade, seja ela física, seja ela na alma, seja onde for. Esse texto é a nossa chave, Isaías. É possível, diante da presença de Deus, com a cura disponível, permitir que as minhas feridas tenham mais poder sobre mim do que o que Deus está propondo. Nós precisamos pôr um basta nisso hoje. Oséias, olha o que Deus promete, irmãos. Olha qual que é
a vontade do Senhor para nós. Oséias 6. E aqui eu peço que você ouça com sensibilidade, com amor. Diz assim, Oséias capítulo 6, verso 1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Jeremias tinha entendido essa parada aqui, porque antes de dizer, a minha ferida me recusa a cura, ele disse que estava daquele jeito por causa do Senhor. E o texto continua: fez a ferida e a ligará ou sarará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Cara, sai dessa enfermidade, deixa Ele te curar. Olha a promessa de Deus, porque se a ferida que temos tem a ver com a causa de Deus edificar em nós o seu caráter, a sua identidade e nos capacitar para a obra que Ele tem nos chamado a cooperar, ao permitirmos que Ele nos cure, sabe o que vai acontecer? Cura é acesso, cara. Cura é intimidade, irmão. Quer voltar a queimar pelo Senhor? Hoje diga, eu quero ser curado. Muitos de nós, queridos, não conseguimos mais sentir a presença como sentíamos antes. Não é por falta de desejo, não é nem mesmo por falta de iniciativa, e não é nem mesmo porque Deus não está vindo. É porque a nossa ferida grita tão alto que nós nos tornamos insensíveis. Mas se hoje escolhermos ser curados, sabe, aquele foguinho que você tinha lá no início, ele vai acender outra vez. Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos revigora, e na presença dEle, diante da sua face, viveremos. Agora olha que louco, Isaías, porque o texto continua. Parece que Oséias, se você ler só esses primeiros textos, está falando de algo que não sabemos bem direito o que é. Mas quando você lê o próximo versículo, você entende o que é ferida e o que é cura. Ele diz no verso 2: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ser curado é habitar na presença do Senhor. O Senhor está nos chamando para ser curado, não só porque Ele tem problema com gente que é moribunda, com gente que escolhe estar doente, não, é porque Ele anseia ter uma comunhão muito mais profunda com você, comigo, conosco. Salmo 147, eu estou terminando. Abra comigo, por favor. Salmo 147. A partir do verso 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. É muito lindo a linguagem do salmista, irmãos, porque ele está falando que louvor para Deus é como uma roupa que a gente coloca, uma joia que uma mulher coloca. Ó, caiu bem esse colar em você, caiu bem esse vestido em você, caiu bem essa camisa em mim. Para Deus caiu bem esse louvor ao Senhor. E o texto continua:
O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado. Ouça isso. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Irmãos, por favor, escute o apelo do Senhor, do Espírito a nós. As feridas são peso, cara. Mas Deus sara os quebrantados de coração, irmãos. Deus não aguenta, Daniel, quando olha pra gente, vê a gente quebrado, cara, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me toca. Senhor, sara as minhas feridas. Mas as feridas, ele pensa, significa que elas nos entortam. Elas nos inclinam numa direção em que fica quase impossível andar na sua vontade, andar nos seus caminhos, irmãos. Mas toda vez que alguém do seu corpo, da sua família está ferido, ele vem com azeite, ele vem com seu óleo, ele vem com seu vinho, ele vem com seu pão para nos curar. E para encerrar, Provérbios 27, ele diz assim, versículo 6: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe onde eu quero que você entenda que vai acabar a cura de Deus? A cura de Deus vai acabar para nós, vai ser concluída através do corpo de Cristo. Porque não é que o sábio desse provérbio aqui não está falando mais das palavras leais de Deus, mas das palavras leais que Deus fala através de gente que nos ama de verdade. Feridas feitas por amor saram, mas beijos feitos onde não há lealdade, onde não há verdade, onde não há amor, eles matam o seu coração. Escolha ser curado pelo Senhor até chegar na plena cura que está disponível para nós na comunhão dos santos. Não fuja das feridas feitas pelo amor, fuja das feridas que você decide carregar em si mesmo. E nessa manhã o Senhor está nos oferecendo cura. Se você quer ser curado, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Por favor, não permita que a tua cure, que a tua doença recuse a tua cura, por favor. Não permita que a tua enfermidade resista à graça de Deus. Oh! E eu quero aproveitar, irmãos, nessa manhã nós vamos orar por todos que estão enfermos em nosso meio, para além de nós que nós conhecemos. Nós não aceitamos, nós rejeitamos toda enfermidade que se origine, seja na alma, seja no corpo. Nós repreendemos agora todo tipo de célula cancerígena do nosso meio. Rejeitamos tudo aquilo que é estranho à vida saudável em nós. Nós cancelamos agora todo dardo inflamado de Satanás contra o povo de Deus. Nós anulamos toda seta maligna de onde podem ter vindo enfermidades e ordenamos cura, saúde, vida para o corpo de Cristo.
Pai, nós chamamos a cura à existência agora, em nome de Jesus. O Senhor nos prometeu que curaria os enfermos. Ah, Senhor, doenças do sangue, se retirem doenças do sangue, doenças nos olhos, doenças nos ossos, doenças no estômago, nos rins. Doenças musculares, nas articulações, cessem imediatamente, que os nossos irmãos sejam preenchidos de saúde, de vida. Agora, Senhor, por causa do seu amor e da sua graça, oramos por todos aqueles que estão enfermos em suas emoções, em sua alma. A revelação de quem Tu és é a fonte mais poderosa para nossa cura. Então agora te pedimos, se manifeste, Senhor, se manifeste, Senhor, e toca os nossos corpos, toca as nossas almas, toca as nossas emoções. Cura da depressão, cura dos traumas, cura da orfandade, cura da solidão, da tristeza, Senhor. Cura, Senhor, do sentimento de não pertencer nunca. Cura, Senhor, do medo de ser reprovado, Senhor, do medo de ser abandonado, do medo de ficar sozinha. Cura, Senhor, do medo da traição, do abandono. Cura, Senhor, de feridas causadas pela violência, seja ela física, seja ela com palavras, seja violência emocional. Senhor, nós pedimos ao Senhor, não aguentamos mais ser enfermos. Cura-nos, Senhor! Cura-nos, Senhor! Cura-nos, Senhor! Os ministros aqui, por favor, orem com imposição de mãos pelos nossos irmãos agora. Ore com imposição de mãos. Põe um fim na depressão agora. Síndrome de pânico. Transtorno de ansiedade. Pai, que hajam milagres, milagres, milagres. Que hajam milagres, Espírito. Libera milagres aqui nessa manhã. Milagres, milagres, milagres do Senhor. Milagres para a alma, milagres para o corpo, milagres para a vida. Esse coração, Senhor, que está enfermo, restaura ele por completo, em nome de Jesus. Nós oramos agora, corações restaurados, tecido cardíaco restaurado, Senhor. Todo o sistema de irrigação do corpo, Senhor, restaurado em nome de Jesus. As veias, artérias, Senhor, em nome de Jesus, os pulmões. Sistema, Senhor, reprodutor, todo sarado, restaurado. Úteros que sangram, Senhor, inexplicavelmente, Senhor. Cessem agora o sangramento. Fibromialgia, cesse imediatamente. Pâncreas infeccionados, inflamados. Receba a vida de Deus.
Oh! Chorabandaraba, xerecalamandaraba, show! Nós liberamos milagres do Senhor nesse ambiente, para aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, para os irmãos que caminham conosco à distância, nas suas igrejas, pastores que precisam do toque do Senhor, cura-os nessa manhã, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos em Cuiabá, Várzea Grande, Porto Velho, Alta Floresta, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos, Senhor, no Rio, em Campos, Pastora Kelly, os irmãos da Casa do Pão, em Cardoso Moreira, lá no Nordeste, Senhor, em Teresina. Oramos pelos irmãos que estão conosco, Senhor, lá no Pará, em nome de Jesus. Visita-os com cura nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, seja curado, meu irmão. Seja curada, minha irmã. Em nome de Jesus, seja curado. Vença, 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 vença pelo poder do Espírito Santo. Vença hoje, vença hoje, vença agora. Cura sobre a sua mente, problemas neurológicos. Cura sobre insônia. Dores de cabeça, enxaqueca. Saiam dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Toda enfermidade, bata em retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação que não seja do próprio Senhor em vida no nosso meio. Problemas na coluna, em nome de Jesus. Problemas na coluna, em nome de Jesus. Colunas alinhadas, Senhor. Ossos alinhados. Todo o sistema neural restaurado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, nós vamos fazer algo. Fica aqui mesmo. Nós vamos fazer algo para a glória de Deus. Se você foi curado de algo, depois você lá no nosso grupo, escreve um texto lá, dizendo para compartilhar com os irmãos para a edificação da igreja. Hoje de manhã, na oração, fui curado de tal coisa. Amém? Não quero constranger os irmãos. É só aqueles que puderem para edificação. Porque enquanto estávamos orando, eu vi aqui o sinal de Deus tocando várias pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que vários de vocês foram curados de coisas profundas e sérias. Amém? Nós não vamos conviver com a enfermidade pacificamente. Nós vamos enfrentar isso. E se você não conseguir chegar até Jesus, nós vamos carregar você no colo e te jogar pelo telhado, lá onde Ele está, irmão. Mas enfermidade nós não vamos conviver em paz. Nós vamos enfrentar isso, seja com amor ou seja com oração. Mas nós vamos enfrentar isso. Amém? Ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu escolho, eu decido ser curado. Não aceito mais que essa enfermidade governe a minha vida.
Sou grato e recebo a cura do Senhor sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre as minhas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. Curado. Curado. Curado em nome de Jesus.